Então, 30 anos de fundos imobiliários, live 195 do Fique Tranquilo e live de que número, meu amigo China? Live 38, 39 do Canguru. 39. 39 do Canguru. É isso aí. E aí, em grande estilo, para comemorar os 30 anos dos fundos imobiliários, não podia ter outro convidado senão começar pelo nosso amigo André, padrinho do canal. E aí, André, beleza? Beleza, beleza. Boa noite, Elon. Boa noite, Timar. Boa noite, pessoal que está aí, né, nessa longa carreata que agora faz 30 anos. E não, eu não estava 30 anos atrás. Eu sou geração 2, né? Teve a geração 0, teve a geração 1. Teve o pessoal que foi comprar cota lá em imobiliário. Não, eu não participei disso, embora tenha participado de emissões que você tinha que mandar documentos, papel. Inclusive, no cantinho ali vai ver uns papelzinhos que estão no criado mudo ali, que é de uma emissão que eu vou ter os tempos áureos. Estou participando de uma emissão que tive que mandar documento para o escriturador, cara. Quanto tempo não acontecia isso? Cara, e é engraçado que a gente fala assim, ah, 30 anos, 30, cara, passa muito rápido mesmo, né? E o tanto que o mercado mudou, né, se consolidou e o quanto ainda tem para mudar. Acho que é isso que a gente vai bater um papo hoje. Lembrando a moçada aí, ó, corre lá, vai lá no Canguru, faça a sua inscrição lá no site. O site voltou a funcionar direitinho, já está atualizado lá com as informações. Então, só chegar, vai lá no Canguru e se inscrever. bit.ly/barra fique tranquilo, vai lá para baixar o material do canal, bit.ly fique tranquilo, links para baixar o material do canal, e vamos seguindo aqui, que é para a gente não perder muito tempo hoje, que tem muita coisa para conversar. A galera já chegando aqui e dando os boa noites em geral, e vamos começar aqui com aquela boa pergunta, né? E deixando o suspense para o final. Toda live aqui, André, o pessoal pergunta se o jumento já se mexeu. No finalzinho, no finalzinho da live, a gente pergunta aí qual é a expectativa do jumentinho aí, o que é que vai acontecer no meio do caminho, certo? Ok, ok. Mas é isso, né, Então tá André? E bom. a gente fez o aniversário, né? O que aconteceu aqui? O aniversário dos fundos imobiliários foi no domingo, né? Foi no dia 25/6. Teve uma live do professor Arthur com o André Bassa também, no dia 23, sexta-feira, né? Falando dos 30 anos. E foi uma live bem bacana mesmo, que eles pegaram a legislação toda, foram batendo, foram falando o que foi mudando ao longo do tempo aí no mercado. Então, uma live assim, muito, muito boa, imperdível no canal do professor Arthur. E hoje a gente vai explorar uma visão um pouco diferente, né? Então, assim, no termo de comemoração aí, a gente vai falar um pouquinho de outros assuntos, puxar um pouquinho de outros assuntos para explorar o André o máximo possível. O André é o funcionário do ano, né? De todos os canais do YouTube. A gente vai puxar aí, puxar aí bastante conhecimento, bastante bate-papo bem legal. Inclusive falando aí, né, um pouco de como que a gente viu a história dos FIIs, né? Então a gente conta a história dos FIIs, mas como é que ela passou na nossa cabeça aí, né? Então acho que essa é a primeira pergunta, né? Como é que a história dos FIIs passaram para você, como espectador dos 30 anos de fundos imobiliários? Cara, né, tudo começou no saudoso fórum do Infomoney, né, que nem existe mais. E antes disso era o Yahoo com o Google, né? Você usava o Yahoo, nem o Google não era tão forte assim para achar as coisas na internet. Era isso. Não tinha YouTube direito, talvez tivesse, mas não tinha finanças no YouTube. E, cara, legal. Tinha a página da bolsa, tinha alguns relatórios gerenciais já, tinha os fundos que negociavam uma vez por dia. E era isso. Daí tinha o Excellence, né, que mudou de nome recentemente, que foi o primeiro fundo de papel. Daí vieram os FOFs, daí veio as euforias, né, que trouxe bastante pessoas para o mercado, daí veio finalmente a popularização, que foi agora, mas... Cara, no começo era, poxa, tem uns imóveis aqui, tem uns créditos aqui, dá para comprar via bolsa, e é tranquilo, e é isso. Eu sei que muita coisa mudou, né, do nosso lado de cá, do lado de lá do balcão, do lado da informação, mas a essência é muito parecida, né? A gente acessar alguns imóveis que a gente não teria como nem pensar em ser dono, né, de galpão, shopping via, ser credor, né, ser credor de empresa famosa, de infra, de coisas malucas por aí. E, cara, é impressionante como agora está melhor. Se vocês ficarem no fórum, o nível de reclamação vai dizer que está horrível.
Mas como é melhor ter 240 opções listadas, a maioria delas negociando, do que ter só 20 ou 30? Como é bom ter fundos que, quando dá um problema no imóvel, ele cai 5%, ele não cai 80%. Melhorou muito nesse aspecto. Isso sim eu comemoro, porque foi uma coisa que mudou. O ativo é essencialmente o mesmo, mas o tamanho, felizmente, criou alguns ganhos de escala aí muito felizes. E aí é legal, assim, o pessoal que está chegando agora, está conhecendo, né, um pouquinho sobre investimento, de pegar os vídeos antigos, pegar relatório de fundo lá atrás e dar uma olhada o que é, quais eram as preocupações, o que acontecia, como é que eram as discussões, né, que ficaram registradas. Que o bacana da internet é isso, fica tudo gravado, né, fica tudo registrado. Então você pode voltar no tempo e ver o que era lá atrás, né? E muita coisa que hoje é preocupação, lá atrás, puxa, a gente nem imaginava, a gente sonhava em ter as preocupações que a gente tem hoje, né? Pois é, pois é. Mas, Eu, caras, né, em público, a gente vai reclamar, ponto. Tá? Sempre pode melhorar, claro. Mas era sofrido, pessoal, era muito sofrido. Ah, só tinha um horário de negociação por dia, demorou até os fundos ter negociação contínua. Nossa, geracional, né? Tentei criar o termo geracional quando a exceção era ser fundo multiativo com emissão. Hoje em dia, quase todos, né? A exceção, que são os passivos, estão desaparecendo. E essa daí, que tinha fundo imobiliário para desovar imóvel? Uai, que tempo verbal é esse? Ainda é. Quem nunca? Quem nunca? A diferença é que quando o imóvel desovado dá problema, você não quebra o cabloco inteiro. Tá? Essa é a diferença. Daí os imóveis dão problema Antigamente você devagarzinho. explodiu, cara. Principalmente na época que o nome do fundo imobiliário era o nome do prédio, né? Essa época aí que explodia, quando acontecia isso, né? Da desova do imóvel. E o Sim. gestor era o síndico, né? Cara, o gestor era o administrador de um imóvel só, de um contrato de aluguel só. Por isso que não tinha gestor, é só administrador. Também era uma razão pela qual era tão mal cuidado quando dava problema. Quando funciona, é uma maravilha. Daí quando dava problema, não tinha solução. Não, precisou separar claramente. Ó, tem esse cara aqui que cuida que o gestor não faça besteira, mas tem um cara que fica lá atrás do imóvel fazendo um monte de coisa que não aparece, mas fica fazendo um monte de coisa. Ela foi criada meio que para realmente transformar o fundo imobiliário em fundo, né? No sentido de fundo mesmo. Porque antes, quando era o administrador, que era o síndico, era uma espécie de fundo diferente, não? Um fundo passivo. Então, Era um banco. O banco não costuma ter. Sim, mas o banco não costuma ter uma área imobiliária para ele. Ainda mais uma área imobiliária de um imóvel longe, né? Imagina, um imóvel que não fosse na cidade, o banco nem ia olhar direito. Tem essas coisas até hoje. Você vai, por exemplo, comprar um imóvel, se você não está comprando um imóvel que é na sua praça, é difícil você conseguir financiamento, essas coisas. Tem que ser na praça que você mora, né? Não mudou muito esse tipo de coisa, né, André? Não, o cara que sai da cidade para resolver o problema é uma novidade. E é uma novidade que acompanhou a estrutura fundo, né? Fundo de vários imóveis, alguns na cidade, alguns fora da cidade, ou todos fora da cidade, né? Era um ovo e a galinha, você não ia ter imóveis fora de São Paulo e Rio, porque você não tinha gestores fora de São Paulo e Rio. Não tinha administradores. Você falou desse comecinho aí, André, da indústria, né? O que é a indústria 0, indústria 1, ou 0.0, 1.0, né? Quais são os marcos que você acha que foram principais para dividir entre a indústria 0.0, 1.0, 2.0, e aonde que a gente está? Em que ponto zero que a gente está hoje? Os marcos, acho que foi a criação da lei, né? Investimentos no Brasil é muito positivista, né? Você tem que ter a instrução na positiva, a lei e a instrução na positiva. Daí teve a criação da lei e a regulação. Daí, com a regulação veio o primeiro fundo imobiliário, que de fato é FMOF, eu demorei para confirmar, mas é de fato FMOF lá. É o Memorial Office, aí... né? Esse FMOF é o Memorial Office, que fica em São Paulo, que é o nome do fundo é o nome do prédio, né? Sim, sim. E logo na sequência, o que ainda existe hoje, que é o Higienópolis, o Panabi, são fundos que, daquela primeira leva ainda, né? Eles não eram listados. Era o fundo imobiliário, esse CNPJ esquisito específico para imobiliário. Essa SPE imobiliária diferente, né? Essa é a fase totalmente zerada.
do veículo, do juridiquês. Daí tem a fase dos estados, né? Os fundos vão para a bolsa, ainda em pouquíssimos negociação, né? Tinha fórum, tinha, as discussões eram apaixonadas como hoje? Eram, mas não tinha, né? Obviamente era no texto, não tinha nem canal. Eu comecei a fazer os vídeos, eu tinha um Tamagotchi, né? O computador não conseguia fazer renderizar um 3x4 no cantinho aqui. Aquilo já foi revolucionário. Hoje em dia está aqui, full screen, em videoconferência ao vivo, né? Negócio super Jetsons, né? Era ficção científica, mesmo naquela época. Então, veio a isenção, que daí popularizou um pouco, veio a listagem com a isenção, acredito que já é a geração 1, as pessoas que entraram via bolsa, e não pessoas que entraram lá, né, comprando cotas de uma imobiliária, no escritório maluco na Paulista. E finalmente veio as euforias. Eu até brinquei lá no vídeo lá com o Arthur, tem as euforias. As euforias foram importantes porque elas foram marcos de popularização, né? Subia, mas depois caía. Subia, depois caía. Mas na terceira euforia de 18, 19 e 20, né? Apesar de 20 a gente lembrar como pandemia, mas o topo do mercado foi em 2020. Foi quando popularizou e mesmo em crise tá indo em linha reta. Empinou e tá indo 30 mil cotistas num único mês. Com emissão, sem emissão, né? Às vezes a gente subia 5 mil cotistas porque teve uma emissão que deu muito certo e era extraordinária, né? No meio da pandemia, aumentando 30 mil cotistas por mês. Isso era completamente maluco. Essa já é a 2 em diante de fundos, já tem gestores, já tem regulação, já está começando os derivativos de mercado. Acho que está faltando ainda opções, que não vai ser fácil colocar. Sim, o pessoal vai se explodir com opções, eu tenho essa noção, opções é perigoso, mas opções permite fazer umas coisas maravilhosas em ações, e eu imagino que possa fazer também em termos de fundo imobiliário. Tem que ter uma certa liquidez, né? As empresas ali têm uma certa liquidez para ter opção, né? Para ter negociação. E fundo imobiliário vai precisar ali também, né? Se bem que tem uns robozinhos no Black and Scholes lá, né? Que você coloca, as ordens eles acabam executando, né? Será que em fundo imobiliário rola, André? Olha, eu acho que rola, mas assim, é muito menos que ação. Vou te dar um exemplo. Eu queria estar com o computador aqui na tela, porque eu puxava a tela do computador para mostrar para vocês. Eu estava fazendo market making, né? Eu estava fazendo... Formador de mercado, né? Formador de mercado, Vocês já viram aquele lá? Ah, o fundo imobiliário contratou um formador de mercado. Eu sou um formador de mercado voluntário, eu estou na fase de fazer mercado hoje em dia. E eu faço geralmente para mico de ação, porque mico de ação é uma maravilha, né? Mas uma das coisas que eu fui formador de mercado esse ano, voluntário, foi de um Fiagro. Tinha um Fiagro lá que não tinha ninguém no book, o preço estava fazendo zigue-zague todo dia. Eu falei, liguei o robozinho aqui de formador de mercado. E, cara, deu um dinheirinho bom, foi legal, divertido pra caramba, e eu vi que daria para ter opção num ativo que negociava muito, quantidade de negócios, mas negócios pequenininhos já é factível. Mas, cara, você pode ver o futuro de IFIX, que é o ativo que provavelmente seria mais utilizado por institucionais. Acho que não teve 1 ou 2 negócios desde que ele ganhou um formador de mercado. Então, sim, opções eu acho que vai ser muito difícil ter. Eu gostaria que tivesse opções do IFIX, né, opções do índice, ou opções do ETF, pessoal, nós temos um ETF. Né? Nós temos um ponto de comparação, não tinha nem isso antes, né? Mas, cara, olhando opções e ações que a gente percebe que só tem mesmo, o mercado só tem robô ligado, visível ou invisível, onde tem ativo com grande frequência de negócios. Eu acho que são poucos fundos imobiliários que têm essa frequência de negócio, mas surpreendentemente, Fiagro está tendo essa frequência de negócio. É impressionante como os Fiagros de cota base 10 atraem uma quantidade enorme de negócios. Eu acho que aí você matou a charada. É o base 10 que faz com que tenha esse volume, e não o ativo em si, não é questão de ser Fiagro ou fundo imobiliário. Se o fundo imobiliário fosse base 10, ou até base 1 mesmo, talvez pudesse ter uma frequência muito maior. O base 10 e o base 1 ele mudou por conta de correspondência, né, André? Você lembra? Negócio de correspondência e tal, você tinha que enviar a correspondência pro pessoal e tal, e hoje em dia, praticamente, eu acho que eu não recebi nenhuma correspondência esse ano em casa
com dado nenhum de fundo imobiliário, né? Então, isso aí foi um avanço. Graças a Deus. A gente gastava mais de selo do que recebia de rendimento. Pois é, a gente brigava para não ter essa comunicação, porque custa dinheiro, cada carta que você manda custa R$2, R$3, né? Assim, é um absurdo, né? Você tem que mandar para milhões de cotistas, então o pessoal jogava a cota para 100, para base 1000, para diminuir o número de cotistas. Hoje não faz mais sentido, né? Eu acho que hoje o caminho é esse mesmo, né? Base 10, base 1, tá bom demais, né, André? Sim, né? A gente falou aí do Square Faria Lima, ele já foi base 1, né? Base 2, desculpe, né? Mas é base 1 que chegou na base 2, né? Ele subiu devagarzinho. Foi até os 4 e depois foi multiplicou por 20, não sei, eu acho uma coisa assim, né? Ele agrupou. Mas, cara, é exatamente isso. Negocia custo e não manda carta. Negociar custo e não negociar carta permitiu várias coisas, né? Cota base 1, uma cota de 100, né? O lote de negociação é 1, você pode negociar de uma em uma. Os primeiros fundos imobiliários era R$1.000, a base 1.000, né? Porque o pessoal não podia gastar com carta. Fez a base 100, deu encrenca com custo, teve que negociar custo, teve que alonga a discussão e alonga o procedimento para tirar as cartas, que foi acelerado com a pandemia, né? E agora que a gente foi 100% digital, 100% custo negociado, nós temos cotas base 10 com lote 1. É uma maravilha. Eu peguei base 10 mil. Eu peguei base 10 mil. Aliás, base 100 mil, lembra, China? KNRI, base 100 mil. A cota era 100 mil, depois foi para 10 mil. Não, era 1.000, você tinha que comprar 100 cotas. Foi no lançamento do KNRI, né? Era Nossa senhora, isso é horrível. Se bem que teve um ano... Esse tem um fundo base 100 mil agora, mas ele é para institucional, né? O ERCR é um fundo base 100 mil. Uma cota dele começou em 100 mil, tá amortizando agora, que vocês podem abrir no book aí, que a cota sênior dele é R$46 mil. Então, né, recordar é viver, mas a gente tem isso hoje em dia. Tem um fundo na bolsa listado, base 100 mil, que está negociando perto de 40 e tantos mil agora. Mas é fundo de prazo, pessoal, é confusão. E aí é que eu acho assim, que é o grande ponto, né, do fundo imobiliário. Não é que ele é melhor ou pior do que ação ou qualquer outro investimento, não. Ele é simplesmente diferente. Ele é aquele bicho que tem uma mistura do institucional, né? Você tem a possibilidade de investir em imóveis com um grade de institucional, ou é shopping, é galpão logístico, é relacionar com grandes empresas como locador, sendo pessoa física, cabendo no bolso de todo mundo, né? Então, assim, ele é aquele bicho que chegou ali e conquistou meio que o brasileiro que gosta de fluxo de caixa. Então, tem espaço na carteira, e eu acho que esse é o trunfo que depois tentaram replicar nos FIAGRO e agora nos fundos de infra, né? De tentar fazer com que as pessoas façam uma poupança em ativos que têm qualidade na garantia, né? Não simplesmente em dívida, mas em ativo que tem garantia de verdade mesmo, em imóveis, enfim, em negócios que realmente estão acontecendo, seja em debênture, no juro, na renda fixa, o que quer que seja, mas que o cara consiga entender, né? É difícil, às vezes o cara entender assim, não, vamos falar de uma petroleira, o cara, pô, eu não entendo, a única coisa que eu entendo de petróleo é gastar no meu V8, né? Mas quando fala em imóvel, eu acho que toca no coração de todo mundo, né? Toca. Posso até comentar os casos que eu vejo como taxista, Uber, né? Eu não tenho carro aqui em São Paulo, então eu ando de Uber 99, os poucos dias que eu saio de casa. Mas eu faço questão de conversar com o pessoal, né? É divertido. A maioria das conversas eu consigo direcionar para investimento, algumas não. Algumas o cara é endividado, algumas os caras não. Foi estragado para a vida para investimento por diversas razões. Ou tá com dívida, a gente foca em finanças pessoais, né? Não foca em investimentos quando a pessoa tá com dívida. Mas nas conversas que vai para investimento, o fundo imobiliário, eu falo pro cara, e esse shopping aqui você conhece? Esse shopping aqui é perto da sua casa? Daí você fala pro cara, poxa, dá para ser dono do shopping e receber um aluguel. O cara para te ouvir. Muitas vezes acontece isso. Não é 100%, tá? Tô vendo o pessoal aqui reclamando da base 10, pessoal. Sim, a base 10 é um pouco estranha, mas eu vou dizer para vocês, pelo menos para fazer formador de mercado, não só é útil, como é lucrativo, tá? O formador de mercado na base 10, ele ganha 2 vezes, não ganha uma vez só não, tá? Vamos ver Maxi Renda. Maxi Renda, rapidinho, Maxi Renda, ele nem se mexe muito, tá em emissão agora, inclusive.
Mas mesmo sem se mexer muito, eu acho que ele tem bastante negócio, né? Depois, se alguém puder ver quantos negócios teve hoje no Maxi Renda, para a gente dar uma olhadinha nessa história do Base 10. Desculpe, Elon, vai lá. Esse lance, André, eu acho que é uma característica do investidor de fundo imobiliário, né? Então, assim, quando você bota nas caixinhas de investidor, você tem meio aqueles estereótipos dos investidores, né? Então, o investidor de fundo imobiliário é aquele cara que é o colecionador. Ele compra a cota, ele coleciona a cota, ele faz o buy and hold, ele quer que o mundo se exploda e ele quer o fluxo dele. Ele não vende. E aí, leva um tempo para o cara entender o seguinte, que a bolsa, ela sobe caindo. O fundo imobiliário, ele sobe caindo também. E, às vezes, o lucro que o cara tem, o alfa que ele tem, vem dessa variação de volatilidade. Então, você tendo essa volatilidade na base 10, você fazendo o giro de carteira, ou você sabendo negociar os momentos de alta e baixa, você adiciona isso aos rendimentos e consegue ter uma rentabilidade muito maior do que muitos investimentos. É a mesma coisa da renda fixa. O cara fala assim, ó, eu vou comprar renda fixa e renda fixa a gente leva até o vencimento. Sim, essa é a teoria e essa é a forma que você não vai perder dinheiro na renda fixa, sendo um investidor ali, nível básico. Estou começando agora, você não vai mergulhar fundo. Né? Lá no Bombeiro a gente diz, ó, pato novo não mergulha fundo. Mas quando você entende o que é marcação a mercado, como você entende quando é a operação de taxa, quando você consegue ganhar muito dinheiro na renda fixa, fazendo operações com ganho de marcação a mercado, e também não vai prejudicar o seu patrimônio, né? É aquele plus a mais, né? É aquele a mais que você faz com a carteira e vai gerando isso. Então, assim, às vezes a característica e a forma como se falava de fundo imobiliário anteriormente, né, que você compra para renda, é um ativo que você compra como se fosse um imóvel para ter aluguéis, não sei o quê. A própria sofisticação do mercado e o produto se tornando mais elaborado, ele permite essas estratégias mais elaboradas que começa a gerar esse conflito, né, entre o cara que é colecionador de cola, o cara que está operando o mercado como ativo financeiro lastreado em imóveis e o cara que está adquirindo imóveis através de cotas. Né? Então, joga todo mundo nessa piscina aí e sai esse caldão aí que é o mercado de fundo imobiliário hoje. Né? Sim, isso aí me lembrou uma coisa, você falando isso me lembrou uma coisa que a própria também liga uma coisa com que o Otimar comentou, que é a base 1000. Eu lembro da Baster ainda, tinha tantos fundos base 1000 que o pessoal falava assim, André, comprei todos os fundos base 100 que eu podia, só que agora eu não consigo comprar o fundo base 1000 que eu pus na minha carteira. O que eu faço? Falei, cara, não, guarda o dinheiro até você comprar a base 1000, né? A base 1000 realmente atrapalhava o pequeno investidor. O grande investidor, né? Tanto faz como tanto fez. Você pegava por exemplo, o Parque Dom Pedro, né? Na época ele tinha a diferença do book muito grande, né? Hoje em dia eu acho que ainda tem, mas já chegou a época assim que você tem uma diferença absurda entre a ponta compradora e vendedora, né? Então quando você tem uma base 1000, digamos assim, o fundo cresce, né? Sei lá, tá 3.000, tá 3.000 não sei quanto, né? Agora ele deve estar perto dos 2.000, um pouco menos, mas ele chegou a 3.000 e qualquer coisa. Você tem um valor mais elevado, você tem, né, um spread entre compra e venda maior, né, André? Sim, e além do spread maior, tem uma questão de psicologia absurda, né? A cota cair de 10 para 5 dói muito menos que a cota que cai de 3.000 para 1.500. O percentual é o mesmo, a perda é a mesma. Mas fala assim, nossa, a cota caiu R$1.500. Dói muito mais na alma do que a cota que caiu R$5. O psicológico, a bala, né? Nossa Senhora. André, essa passagem, né? Eu acho que eu queria falar um pouco dessa parte dos escritórios, né? A gente começou muito com escritórios, com prédios de escritórios, aquela coisa toda. E o IFIX, né? Ele, de início, né? Quando ele foi projetado, a gente tinha uma grande participação do setor de escritórios nele. E foi só em 2009, ali mais ou menos, que começou a parte de papel, né? A gente começou o fundo de papel em 2009. E foi um ano assim bem estranho para você começar o 2009, porque em 2008 teve a crise nos Estados Unidos, né? E a crise foi justamente com a papelada, né? Com digamos assim, os FIIs de papel de lá, né? Os CRIs de lá. E a gente começou aqui um pouco com desconfiança, né? O pessoal, negócio de papel, então a gente não tinha. O pessoal não gostava de comprar papel, né? A verdade é essa, né? Assim, 2009, 2010, 2011. Todo mundo olhava de cara feio para você falava que você está comprando FII de papel.
E hoje, FII de papel, se você for olhar lá o retrato, né, a obra, ele tem a maior parte, né, do setor, o maior setor da Bolsa, né, do IFIX ali. E o que você acha, né? Vai continuar crescendo? Tem um outro setor que você vê com um potencial desse aí para crescer? O Brasil é o país da renda fixa, tem que fazer empréstimo mesmo, tem que crescer nessa base e fundo de empréstimo vai crescer, o CRI vai continuar crescendo. Ah, cara, é que era estranho, assim como o Fiagro é um pouco estranho, tá? Era estranho, então o pessoal já não gostava porque era estranho. E você pode até reparar, não, a popularização veio com o tempo, né? O pessoal foi se acostumando com a ideia, mas só entrou pro vocabulário mesmo das pessoas quando deu rendimento alto. Quando dá rendimento alto, né? Opa, é bom isso aqui, né? Não importa o porquê. Não importa se é estranho, não importa se é novo ou antigo, importa só que tá dando um dividendo alto. Cara, hoje em dia está muito mais trivial. Pessoal, Excelência, né, o FX, mudou de ticker agora, BTCI, era aquele esquisito do esquisito. Ele estava juntos com os fundos de desenvolvimento e junto mesmo, né? Como que é? O Capitânia. O Capitânia já foi considerado um fundo extremamente anormal no mercado, né? E exótico, né? Porra! A gente olha isso agora e fala, não, é um fundo de crédito normal, misto, blá blá blá, maxi renda, misto, blá blá. Mas já foi aquele negócio assim pro pessoal esquisitão, né? Aquele pessoal que mexe com ação, mexe com Capitânia, coisa assim. Cara, eu tava tentando buscar aqui o gráfico de algum relatório da Red que mostra isso, da Red ou da Red Griffin, não lembro agora, né? Como o escritório era, né, dominante, chegava a ser 70%, 80% do estoque, né, de todo o mercado, ele comprimiu e o papel realmente saiu de, né, nada para metade. Pessoal, fazer crédito é mais rápido do que negociar imóvel. Eu acho que sim, o mercado de crédito vai continuar crescendo sim. Por tudo mais, porque realmente é muito mais fácil fazer crédito no Brasil do que negociar, criar imóveis, né? Quantos imóveis que eu estou acompanhando, eu estou com um fundo de desenvolvimento que não paga rendimento, aquelas coisas que eu ainda mexo. Beleza, eu entrei no fundo com 3 anos, o fundo já existia 3 anos, e eu entrei sabendo que faltava 1, 2 anos para ele começar a terminar a primeira obra que ele começou, tinha obra que ele ainda ia começar, já está com 6, 7 anos do fundo. E é isso, cara, é extremamente lento fazer um prédio de cabo a rabo em São Paulo e aqui em outras regiões do país, mas crédito hoje entrou para o vocabulário, entrou para a noção. Tenho certeza absoluta que se a Selic for para 6%, CDI mais 3, que hoje o pessoal acha alto, o pessoal vai achar mais alto ainda, né? Que 3 em 14 é pouco, né? Mas 3 em 6 é 50%, é 150 do DI, né? Aqueles absurdos que acontece quando o DI está baixo. Então, cara, veio para ficar. Infelizmente, tem uma horrível tristeza em fundo de papel por causa da regra dos 95%. O fundo de papel não é apropriado para aposentadoria. Eu achava que eu ia enxugar gelo disso para sempre, mas eu já consigo perceber que essa noção começa a se espalhar. E até pessoas que estão chegando em mim estão comentando, nossa, eu descobri isso. Eu vi você falando, mas eu já tinha descoberto isso porque eu vi em algum relatório que a cota em 10 anos realmente não saiu do lugar, o dividendo em 10 anos realmente não saiu do lugar. Então o dividendo pode ser pontualmente alto? Pode ser pontualmente alto. Com reinvestimento é maravilhoso? Com reinvestimento é maravilhoso. Os fundos de crédito superam todos os fundos de tijolo praticamente, não vou dizer todos com certeza, mas muitos de papel superam muitos de tijolo, só que com reinvestimento. Com reinvestimento. O gráfico com reinvestimento ele ganha. O gráfico de quem se aposentou é lei no Brasil, ele não pode subir dividendo o fundo de papel. Isso é uma coisa que a gente tentou explicar de várias maneiras, hoje a gente vai direto para a conclusão. Por lei no Brasil, o fundo de papel não pode subir dividendo. E aí então, é uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, da evolução, né? Já que a gente está falando dos 30 anos de fundo imobiliário, quando você pega o fundo de investimento, você tem o fundo de investimento multimercado, você tem o fundo de investimento em ações, e aí dentro dele você tem está claro que a estratégia dele é long only, você tem, claro que você tem um fundo de crédito privado. No fundo imobiliário, eu não sei por que as pessoas não conseguem ligar que é um fundo.
Então, assim, aquele fundo ele tem uma estratégia e todo mundo acha que as 4 letrinhas e os 2 números é a mesma coisa. Então é a mesma coisa você comprar um HGLG e você comprar um VISC. Porque eu estou comprando no escritório, no outro eu estou comprando um galpão. Não é assim. Né? E as pessoas se habituaram a ter assim, e como o ticker ele não traz muito da estratégia, ou ele não fala sobre o negócio que o cara está investindo, se ele não for atrás, ele cai nesse erro. Então o cara imagina que o fundo de papel e o fundo de tijolo é a mesma coisa, e que no fundo é tudo fundo imobiliário, então assim, é botar 100 para receber 1. Ah, legal, isso aqui é por aí que eu vou. Né? Então assim, nesses 30 anos, muita coisa mudou, eu acho que o produto se sofisticou, mas eu acho que a forma de comunicar o produto ainda precisa melhorar, porque ele deveria aprender um pouco mais com relação a esse esclarecimento da estratégia do fundo de investimento, para que o cara consiga, né, entender no que ele está colocando o dinheiro dele. E o que o fundo lá atrás, né, o fundo aberto aprendeu dos fundos imobiliários, é que é melhor você ter um fundo, fechar em condomínio e colocar cota, chamar ele de ETF e vamos partir para o abraço. Né? Que você vê que muitos fundos aí de crédito privado terminaram virando fundo de infra. Então, assim, as coisas vão convergindo, né? E eu acho que tem muito a aprender de uma área com a outra. E o fundo imobiliário precisava disso. Acho que precisa de mais clareza na estratégia e mais clareza na comunicação com o investidor para ele entender no que ele está botando o dinheiro. Eu acho que isso aí iria melhorar muito esse tipo de investimento. Vai melhorar, mas é cultura. A gente, por mais que a gente faça material hoje disso, até ele se espalhar leva anos. Então, sim, tá melhorando devagarzinho. Mas não, claro. Não é mágico, não se espalha instantaneamente, não é homogêneo o conhecimento. Mas paciência, cara. Eu tava comentando aqui com vocês antes, né? Além das de 15% e 20% ao ano, sim, pessoal, é sério isso, que é pouco, a gente tava brincando. Como hoje, isso não é história de papo, aconteceu hoje. 2 pessoas que eu conversei hoje, aleatórios no Instagram, uma estava começando, mexendo, e escolheu para começar a estudar um fundo de prazo em fim de carreira, né? Como perder muito dinheiro com fundo imobiliário. Tem um vídeo sobre isso. É que nada mudou até hoje. Vida. Não, sim. Cara, esse vídeo me colocou lá no Infomoney, no mesmo pau de Bitcoin, ministro no Brasil e guerra mundial, cara. É o vídeo Como Perder Muito Dinheiro com Fundo Imobiliário, é um dos vídeos na primeira linha dos vídeos mais assistidos do Infomoney inteiro. E uma pessoa hoje me veio falando de um fundo para perder dinheiro. E o outro foi um crédito privado que o pessoal faz um site todo bonitinho, mas você nem sabe para quem você está emprestando dinheiro lá. Coisas desse mercado, né, André? Não tem jeito, né? Sempre tem os espertos, né? A gente tem que saber filtrar. E aí, André, eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu vou até resgatar uma fala sua lá para o Arthur na sexta-feira, né? Você comentou com ele que chegou a conversar com um investidor suíço, né? Sobre imóveis, né? Rentabilidade de imóveis aqui no Brasil. E isso é uma coisa bem interessante do pessoal entender e perceber, né? Quando você pega, por exemplo, digamos, a Suíça tem inflação de 0,5% ou de 0,1% ao ano. Quanto que vai render um imóvel lá? Um imóvel lá vai render 1% ao ano, né? Não vai render 6% ao 7%, cap rate de 6%, de 7%, isso não existe, né? Por quê? Porque a taxa de juros lá é muito baixinha, a inflação é muito baixinha, né? Então, para você ganhar dinheiro lá, você tem que suar bastante. No Brasil, não. A gente tem, né, um spread de crédito, você tem uma Selic mais elevada, você tem mais inflação, uma Selic mais elevada, então você consegue fazer 6, 7, 8, né? Recentemente eu vi fundo de tijolo com 12% ao ano, né? Coisa absurda, porque quando você entende um pouco do mercado, né, de finanças de uma forma geral, você vê qual foi a média da rentabilidade dos Estados Unidos ao longo de 200 anos, 6% acima da inflação, Brasil 6,5%, 7%. Você conseguir isso com imóvel, que tem um risco muito mais baixo do que a ação, né, algo espetacular, né? Aí eu queria que você comentasse essa visão sua, André, né, dessa questão internacional de Brasil. É bom investir em imóvel no Brasil? Os fundos imobiliários estão, né, realmente com essa pegada toda por conta disso. Essa rentabilidade ela é muito boa comparada com outros investimentos mundo afora.
Como é que você vê essa situação, né, do imóvel no Brasil, do investimento imobiliário no Brasil? Bora lá. Investimento no imóvel no Brasil é bom porque o pessoal não gosta de negociar imóveis. Sim, eu vou por essa linha negativa mesmo. Imóveis no Brasil é um bom negócio, é um bom investimento, porque as pessoas não negociam muito. Né? A história do sabão, quanto mais você mexe, menos você tem. E porque um fundo imobiliário está na bolsa. Na bolsa, você pode ser o cara que coleciona as cotas, ou você pode ser um maluco que está fazendo notas de corretagem de 68 páginas todo dia. Eu sou os dois, tá? Mas a bolsa aceita os dois igual, não faz distinção nenhuma, até prefere o cara das 60 páginas todo dia, porque vai dar dinheiro para a bolsa. Então, o problema é que a bolsa incentiva o giro, a bolsa incentiva a negociação. A própria negociação chama negociação, eu brinco lá no livro, né? O mundo do pisca-pisca. Alguém negociou, isso mexe no emocional de outra pessoa, que a primeira pessoa não está nem aí, nem sabe que a outra pessoa existe, mas do fundo ter dado um sacolejo para cima, para baixo, pronto. Outras 1000 pessoas naquele dia vão ser afetadas pelo negócio de uma primeira e vai incentivar a negociação. A liquidez é boa, o giro é ruim. Aquela coisa meio maluca de falar, mas a liquidez é boa, é bom ter liquidez, mas o giro é péssimo, horroroso. Custo tributário, blá, 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 blá. Taxa alta é sinal de subdesenvolvimento. Pegando o caso da Suíça mesmo. Por que os imóveis lá rendem 1%? Porque os imóveis lá estão caríssimos. Eles não valorizam porque já estão no teto. Por que estão no teto? Porque todo mundo consegue comprar imóvel. Então, todo mundo tem que comprar imóvel ou aluga, não tem que melhorar nada, o imóvel já está no topo de usabilidade, o imóvel novo, obviamente, o imóvel antigo tem que reformar. Mas taxa alta é sinal de subdesenvolvimento, é sinal de que a gente tem muito o que desenvolver, e esse pessoal não só tem muito o que desenvolver, como é extremamente lucrativo desenvolver. Por isso que a gente tem gente puxando o crédito à taxa alta. Infelizmente, é um sinal de subdesenvolvimento. Cara, eu acho que macroeconomicamente é isso. Quem mexe já com economia vai entender isso. Quem não mexe vai achar isso meio papo de maluco, mas... Infelizmente, no Brasil, a gente está acostumado a ter voos de galinha. Né? A gente só tem voos de galinha no Brasil. Sinal de que quando a gente vai desenvolver, a gente não tem nem fôlego para desenvolver, né? Desenvolve, satura, trava, volta. Desenvolve, satura, trava, volta. A gente não consegue ir em linha reta, infelizmente. Bom que o plano real é que a gente não dá valor para isso. Né? Ninguém dá valor para isso em público. O economista dá, mas público não. Moeda estável, cara. A coisa que mais dissemina riqueza pela população. Melhora o nível de todo mundo. Faz todo mundo ter, sim, celular, carro, moto, casa, nem que seja alugada. Permite você planejar. A moeda estável faz com que faz com que o desenvolvimento seja quase linear. Tá? Não vai ser um país em guerra, né, que é o caso mais absurdo possível, ou um país com hiperinflação, que é muito parecido com um país em guerra. As coisas dão errado e não saem muito do lugar nunca. Você não consegue economicamente progredir, e não progredindo economicamente você não espalha coisas correlatas de civilização moderna pela população, né? Sem economia você não tem IDH. É bem básico essa relação. Então, acho que eu tive que ser muito genérico na resposta. Otmar, peço perdão, mas a sua pergunta foi muito alto nível. Você chega na Inglaterra, por exemplo, lá em Londres, né? No centro de Londres, você pergunta quanto que custa o imóvel aqui, né? Você chega lá na Nova York, né? Em Manhattan, quanto é que custa o imóvel aqui em Berlim? E você vê, né, esses países que são muito desenvolvidos, que têm a taxa de juros muito baixa, o preço do imóvel é absurdo, né? Você fala, pô, sei quantos milhões numa salinha de 30 metros quadrados, né? No centro de Londres aqui. Então, é uma coisa realmente absurda. Por quê? Porque já chegou no topo do desenvolvimento humano, aquela coisa toda. E isso faz com que o Brasil, né, em desenvolvimento ainda que seria uma coisa ruim, para o investidor você tem um retorno maior, né? Vê-se um risco maior, você vai ter naturalmente um retorno também maior, né? Então, apesar de todas as desconfianças com tudo, passa governo, entra governo,
é um excelente país para investir, inclusive em fundo imobiliário, né? Imóvel pagando 6% acima da inflação, 6, 7, 8, né? Coisa boa, né? Pois é, pois é. Cara, é por isso que, por exemplo, você comentou do vídeo lá do Arthur, na época do 2%. Na época do 2% era pandemia, não tinha nada com nada, né? Ninguém estava pensando no 2%, estava pensando se ia estar vivo dali um ano, porque a 2% de morte, né, que era a estatística do começo da pandemia, muita gente ia morrer. Isso não era um problema econômico, isso era uma hecatombe mundial. A gente descobriu que era menos percentual que estava morrendo, felizmente, né, mas ainda assim foi humanitariamente pesado. Mas voltando, um país com estabilidade, ele não precisa um país com moeda estável, ele progride. Ele progride. Por quê? Porque no mínimo você consegue se planejar. Eu consigo fazer uma fábrica de biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho em uma padaria. Consigo abrir uma padaria e trabalhar com toque de caixa. Né? O pessoal fala conta de padeiro para ser conta simples, é conta de qualquer jeito. Não, porque padaria gira tão rápido o estoque que não tem planejamento quase nenhum. Você tem que ter uma noção. Agora, uma fábrica de polvilho. Poxa vida, mano, até você construir a fábrica vai tempo, até você conseguir vender o polvilho no supermercado, nas lojinhas, nas padarias em volta, vai tempo. Você precisa de financiamento, você precisa ter uma noção, você precisa rodar em prejuízo muito tempo, qualquer indústria. Você vai rodar em prejuízo qualquer tempo num país com inflação, a resposta é não. É isso. Você não faz nada. Você não sai do lugar, você não gera progresso local. Então a gente tem que realmente dar valor a... Eu até brinco, né? Tem dois marcos, você perguntou de marcos, eu vou falar, tem dois marcos importantíssimos no fundo imobiliário. O primeiro foi em 1993, a lei de criação dos fundos imobiliários. O segundo marco mais importante dos fundos imobiliários foi julho de 1994. Plano real. Plano real. A gente não tá, eu fiz essa brincadeira e faço de novo, não tenho medo dela não. A gente não estaria aqui agora conversando sobre fundo imobiliário se a gente não tivesse o plano real. Perfeito. Certeza absoluta que não estaria falando de investimentos se não tivesse o plano real. Tem uma série, né, eu não sei se foi série ou se foi filme, que eu assisti um tempo atrás, que conta a história do Plano Real. Né? Ele fala do Itamar, do Fernando Henrique, né, aquelas discussões. E uma das formas, né, de você conseguir reter dólar no Brasil, né, foi fazer uma taxa de juros de 50% ao ano. Né? A taxa de juros aqui é 50% ao ano. Então, a moeda pareada, né, com dólar ali, e uma taxa de juros de 50% ao ano. Né? Choveu, né, dólar aqui para o Brasil. Né? Então, todos os dólares que a gente precisava ter, a gente teve. Pagamos um pouco caro para isso, mas depois veio a estabilização. Né? Então, foi um alto preço pago por uma estabilização de longo prazo. Aí, né? Já tem mais de 30 anos que a gente não sabe o que é inflação. Né? Sim, não, pelo menos não hiperinflação. Inflação daqueles níveis de 1000%, né? Ah, tá. Agora entendi. Agora entendi. 5% a gente brasileiro engole, né? Aceita, né? É o sapo cozinhando, né? Aquela história, você tem 4, 5% de inflação ao ano, você perde 4 a 5% de poder de compra todo ano. Mas é a história do sapo cozinhando, você não sente, né? Você tá na água quente ali, opa, tá beleza, tá agradável aqui, né? O sapo cozinhando, não sei te concordo, mas cadê a nota de R$1, né? Eu tenho uma, hein? Cara, assim, colecionador, cara, é tão absurdo isso, mas é que passa desapercebido, mas, cara, a gente precisou trazer dólares, a gente precisava sanar a sangria e trazer dólares, porque a gente precisava levar nossa moeda a sério, né? O nosso dinheiro tinha que se parecer com moeda, não com dinheiro. Aquelas discussões super finas, né? Então, vamos trazer dólar no Brasil até te ter $1 para cada R$1. No momento que a gente fala, olha pessoal, a gente tem $1 para cada R$1, a nossa moeda é bastante conversível, não é séria, é conversível. Depois de um tempo, o pessoal se acostuma com a ideia, o estoque de dólar pode ser mexido, pode ser aumentado, diminuído, usando ou para outras coisas o estoque de dólar, não para dar um pseudo-lastro numa moeda que já não tem lastro. Né? É uma teoria ricardiana do dinheiro, né? O dinheiro só tem valor porque a gente paga impostos com ele. Sim, pessoal, existem umas coisas assim em economia. O dinheiro só tem valor por causa do pagamento de imposto. Cara, você vai explicar isso para a população, não explica. O juro alto é para combater a inflação. Sim, nesse primeiro momento você lembrou muito bem, o juro alto
foi para trazer dólar, para o dinheiro ser levado a sério, e isso ser um dos fatores que contribuiu para o fim da inflação. Quer ver coisa que contribuiu para o fim da inflação? Uma coisa chamada conta-movimento. Acho que vocês podem procurar na internet isso aí. Em outros países, dinheiro chama banknote, né? Notas, recibos, vamos usar o termo original. Recibos do banco. Dinheiro não é o governo que imprime. Isso aqui é coisa de país subdesenvolvido. É nós que fala que dinheiro, quem imprime é o governo. Em país sério, dinheiro é recibo de banco. Ok, que nos tempos modernos é basicamente o governo que manda nisso, mas ainda é banknote, né? Em homenagem aos termos antigos, ou para dar um exemplo moderno ainda, né? O Fed que imprime banknotes nos Estados Unidos, ele tem acionistas. Ele é um banco com acionistas. Quem é o acionista dele? Não é governo, é banco. São outros bancos. Então, essa noção que o dinheiro não é do governo, é dos bancos, pode ser a diferença entre o país desenvolvido e subdesenvolvido. Pode ser a diferença de levar o dinheiro a sério ou não. Pode ser a diferença de o governo não ter a tal de conta-movimento. O que é conta-movimento? Opa! É uma conta que o governo tinha no Banco do Brasil, versão anterior, não a versão atual. Vou passar o cartão aqui, pronto, tem dinheiro. É assim que o governo fazia para gastar dinheiro. Ele dava um saque nessa conta movimento. Era uma conta que o governo usava para ir na casa da moeda e pegar dinheiro e entregar para as pessoas. Inflação na veia, né? O Banco Central era o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil que era o banco dos bancos aí. Sim, demorou para a gente conseguir dissociar isso. E nem tem governo tem governador e político que até hoje tem um ódio desgraçado dessa história de que Banco Central não é o Banco do Brasil e Banco do Brasil não é emissor de moeda. O trabalho e não temos mais bancos estaduais emissores de moeda, né? Eu queria falar, imagina quando tinha banco estadual, a zona que era o negócio. É a versão da conta movimento estadual, né? Eles faziam isso mesmo. Não, vou fazer uma ponte aqui, com orçamento nenhum. Vou demandar cimento de todo mundo, fazer todo mundo pagar cimento mais caro só porque eu quero construir a ponte. É claro que é um objetivo nobre. Só que quando é um objetivo nobre que pega todo mundo e tira de todo mundo o planejamento, futuro, desorganização, causa o subdesenvolvimento da sua população, não é tão nobre assim. E aí vem aquela história que a gente estava conversando de potencial, né? Então, falar de investimento num lugar que você não tem potencial, dizer o seguinte, olha, eu vou trocar o consumo futuro pelo consumo atual, e você estimular essa preferência temporal agora de gastar o dinheiro como louco e viver loucamente, né? Foi uma das coisas que levou o brasileiro a gostar de imóvel, porque ele imaginava o seguinte, o imóvel protege da inflação, né? O imóvel é uma forma de você fazer poupança e o governo não confiscar, né? Olha quanta cicatriz de pancada o brasileiro tem, que leva ele a ter essa percepção, né, de que quando ele compra fundo imobiliário, ele está comprando um imóvel que paga aluguel. E aí você leva um tempão para dizer para ele assim, cara, não é bem isso. É mais ou menos isso, mas não é bem isso, né? E toda essa necessidade que tem, eu acho que aqui estamos os três falando sobre esse assunto, tem o professor Arthur que fala sobre isso, foi a Baroni, o Kiko, cara, tem tanta gente boa aí que dá até assim, parar de enumerar, porque vai faltar muita gente aqui, né, e vai passar batida desses últimos 30 anos, que para conversar sobre isso num país em que a pessoa não sabe nem definir o que é dinheiro, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, mas os fundos imobiliários já andaram muito, esse mercado está muito desenvolvido. Cara, não tem 3% dos investidores em fundo imobiliário. O fundo imobiliário ainda não saiu de São Paulo, agora que está começando a ter Fiagro. Então, assim, ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. O que você diria, André, do seguinte assim, vamos fazer aquela futurologia louca, psicodélica agora e falar assim, cara, congelamos hoje, vamos acordar daqui a 10 anos. O que você gostaria de ver em fundo imobiliário daqui a 10 anos? Ele com cara de hate, ele como está hoje, ele como empresa, o que seria uma coisa assim que você diria, puta, agora resolveu meus problemas?
Cara, ele com cara de hit, tá? Sim, cara de hit, sim. Ou seja, ele é uma PJ que alavanca e paga a dívida como PJ. O problema não é fazer a dívida, o problema de fundo imobiliário é pagar a dívida. Que ele, infelizmente, por conta disso, ele seria sim tributado internamente e que ele sim teria liquidez, seria enorme e tinha sim opções. Ele teria, em resumo, fundos maiores que consiga pagar a dívida mais fácil, não fazer dívida já viu que vai fazer mesmo, mas que consiga pagar a dívida mais fácil. Porque é o seguinte, a gente viu que quando um fundo pequeno mexe com desenvolvimento, a chance de dar errado é alta. Mas a gente está vendo agora fundos grandes que estão fazendo o quê? Estão desenvolvendo, estão com 5, 8% do PL do fundo, é fundo de bilhão, 2, 3 bilhão, tá conseguindo fazer o quê? Quando o fundo tem 2 bilhões, 10% é 200 milhões, 200 milhões já é uma obra de um galpão, já é um prédio comercial bonito, embora não muito grande, em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, os fundos muito grandes conseguem, sim, usar o tamanho deles para baixar o juro deles, para se financiar. Coisa que hoje não é possível no nosso mercado, porque não tem, o crédito é caro pra caramba, blá blá blá. Mas 10 anos, eu gostaria que o Brasil fosse sim para o modelo dos REITs, porque os modelos do REITs mostram que, sim, lá tijolo aumenta rendimento, lá papel aumenta rendimento. Lá, eles pagam dividendo e se você não fizer absolutamente nada, ainda assim você consegue ver o seu dividendo crescendo, ver no preço da cota crescendo. Coisas que hoje não acontecem aqui. Se a gente chegar nesse momento, né, dos REITs, a gente tem uma taxa de juros muito baixa, 1, 2% ao ano, e esse crescimento, essa alavancagem que seria muito boa, né, por conta dessa taxa de juros baixa, o preço do dinheiro mais baixo, a gente teria hoje o patrimônio que você tem multiplicado por uns 4 ou 5, né, daqui uns 20 anos, né, se essa expectativa de REITs, né, realmente se concretizasse, né. Hoje todo mundo tem acima de 200 mil, seria milionário daqui a uns 10 ou 20 anos. Cara, olha só. Eu sei que isso, aí sim, já que você não tá falando de futurologia, eu vou viajar mesmo, tá? Vamos brincar, vamos brincar. Cara, uma das coisas que eu estou ansioso, tem 6 anos já, que eu estou esperando acontecer, é que fundo imobiliário seja aceito como margem na bolsa, você possa dar desengarantia. Ah, André, mas por quê? Você quer mexer com opções? Sim, eu quero mexer com opções, mas não é para isso, só para isso. Você ter ativos que você possa dar em garantia na bolsa, pessoas ricas conseguem tirar empréstimos na bolsa a Selic, a pré-puro. Quem pré-puro, 14, 15% ao ano. Quem no Brasil consegue um empréstimo a pré-puro de 15 anos, de 15% ao ano, de 2 anos, de Selic mais CDI mais zero, que a gente vê em relatório, a gente acha um absurdo, né? Quem que empresta CDI mais zero? É um absurdo isso de nós, pessoas físicas e PJs, conseguem na bolsa empréstimos de CDI mais zero, CDI mais 1. E para isso precisa o quê? Margem. Garantia. Eu tenho uma inveja que vocês não têm noção dos meus conhecidos que mexem em ação, porque eles podem fazer isso ou não. Eu fico roendo a bendita do travesseiro, da manta toda noite. Caceta. E eu teria, sim, não muita coisa, teria que ser pouco, mas eu teria 1/10 da minha carteira, 15% da minha carteira alavancada. Eu pegaria 1/10 da minha carteira, alavancaria, me dá um empréstimo aqui de 10%, e sem brincadeira nenhuma, esses 10% eu consigo pagar com um pouco de dividendo, um pouco de amortização. Imagina eu, Elon, Otimar, vocês que estão aqui no chat com a gente, assistindo ao vivo ou assistindo depois, eu falo para vocês o seguinte, vocês têm aí, sei lá, tem 300 mil na bolsa? Tem 300 mil na bolsa? Quer trocar de carro? Tá aqui, ó. Você vai lá na bolsa e tira um empréstimo de 30 mil só para dar um upgrade no seu carro e você vai pagar nesse empréstimo CDI mais zero. Pessoas ricas já fazem isso. Nós é quem estamos... Eu já estou chegando lá, tá? Eu já estou chegando lá. Não sei se vocês aí do público aí, mas... Só que para isso eu preciso ter ação, que estou começando a ter, né, nesse mercado e tal, mas... Um fundo imobiliário sendo aceito com margem, FOF vai poder fazer isso. Um fundo de tijolo
que liste um pedaço da carteira dele na bolsa vai poder fazer isso. Imagina esses fundos nossos de tijolo tirando empréstimos de CDI mais zero. Futuro? Imagina o que acontece com a indústria quando ela consegue se financiar desse jeito, cara. Acho que aí é que é o grande barato do negócio. Porque você passa, sim, aí a ter a propriedade da cota. Porque se você tem um ativo, que você tem propriedade, mas você não pode dar ele em garantia, para mim você não tem um ativo, cara. Primeiro, você não tem a custódia. O ideal é que você tivesse a custódia própria. Depois que você tem a custódia própria, é você ter plenos poderes sobre ele, que inclusive é dar como garantia. Então, assim, e só essa mudança é uma mudança extremamente significativa, mas como ainda não faz parte do dia a dia, o cara não consegue entender o valor disso. Sim. Então, por isso que a gente está brincando de futurologia. Rapidinho, Timar. Porque disso, ó. Imagina a gente conseguir tirar empréstimos de 2 anos sem mais nada. Nós, pessoa física, no dia a dia. É isso, André. Nos Estados Unidos o pessoal faz muito isso, né? Então você tem uma taxa de juros muito baixa, né? E o cara, por exemplo, tem muitos bens, ele tem, sei lá, digamos, 10 milhões em bens. Se você for tirar um salário, né, disso, for ganhar um salário de 70 mil, de 80 mil, você vai ser tributado em 30%, 35%, né, de imposto de renda. O que o cara faz? Ele toma empréstimo a 2%, entendeu? E gasta aquele dinheiro. Ele usa para o dia a dia dele com base em empréstimo, em garantia dos ativos que ele tem. Porque ele não paga o empréstimo é despesa, não é renda. Não é o empréstimo é despesa, você não é tributado pelo empréstimo. Não é renda. Né? E você receber salário, sim. Então Sim. é isso que o André está falando. Isso nos Estados Unidos, os ricos já fazem isso há bastante tempo. A gente hoje, né, se abrir isso para a gente se tornar um país um pouco melhor com uma taxa de juros mais baixa, imagina, CDI a 5, a 6, né, você conseguir tomar empréstimo a 5, a 6, né, com um patrimônio muito elevado, você tem uma vida muito melhor, né, muito mais interessante. Né? Sim. E aqui já tem muita gente que faz isso. O problema é que não está acessível a todo mundo, mas já tem muita gente que faz isso. Sim, cara. Você precisa ser muito endinheirado para o banco te dar crédito, um pouco barato ou não barato, mas quando você tem margem na bolsa, a bolsa é contraparte central. Você não está negociando com alguém aleatório, você está negociando contra o fundo de liquidez e o controle de garantias da bolsa. Isso elimina a contraparte. Você é mercado. A bolsa é risco de mercado e você está negociando risco de mercado via bolsa com liquidação pela bolsa. Então é contra a bolsa. E você ser contra a bolsa, você tem juros de risco sistêmico e não de juros de risco contraparte 1 para 1. Dá um exemplo ruim, dá um exemplo horroroso. Teve aquele fundo lá, o Vanquish, que deu problema lá. Foi uma estrutura registrada em balcão. Nessas horas, ter sido registrado em balcão e não na bolsa, faz toda a diferença do mundo. Tá registrado no balcão, que é uma empresa da bolsa. E daí? É literalmente você ir no cartório e falar assim, olha, esse cheque existe. O que isso faz com a liquidez do cheque, com a garantia do cheque? Nada, dá um pouquinho de fé pública que o documento existe, mas só vai até aí. Se deu problema, você tem que ir atrás do credor. Balcão não vai fazer nada por você. Ele não é escrow, a bolsa é escrow. Ela vai liquida, pronto e acabou. Sim, vai ser um débito lá na corretora, corretor que te vire. Mas no balcão não tem isso. Os ricos já fazem isso, já perceberam isso. A gente vai devagarzinho popularizando isso aí quando tiver os instrumentos certos. Até tem. Eu não vou abrir agora para vocês aqui, mas a bolsa tem uma coisa chamada UDS, que é User Defined Structure, que é você montar uma operação de opções com um ticker só. Cara, eu fico vendo todo dia. UDS tal. Coloca R$7,20 aqui, daqui tantos meses é 7,40. E é isso, vezes 40 mil unidades. É uma operação prefixada. Isso já tem. Isso não é ficção. Isso não é assim em algum lugar. Não, isso é assim no Brasil. Disponível para os ricos, quem sabe um dia disponível para outras pessoas. Verdade, André. Vamos catar eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas você queria deixar a parte do jumento. Não, manda ver. As perguntas que a galera fez aqui, Elon? Vamos partir para as perguntas aí para a gente já ir caminhando para o finalzinho já. Aqui foi a primeirinha que eu achei aqui, André. Ó. Não foi a primeira não, mas já fica valendo aí. Ó. Você sempre fala que dessa vez é diferente,
fala sobre as crises, né? Tu diz que todas as crises levam às mesmas consequências. Afinal, qual que é esse desfecho? O desfecho é que não é o desfecho, mas é como ela se desenvolve. Crise bancária tem esse tamanho e tem esse formato. Crise de câmbio tem esse tamanho e esse formato. É nesse sentido que ele fala que é as mesmas consequências. O desfecho, no entanto, sim, é um pouco mais fatalista. O país que é mais ou menos bom continuará bom e o país que é mais ou menos péssimo continuará péssimo. Existe uma enorme inércia que é transversal ou que ignora os ciclos econômicos no país. É claro que os países tendem a melhorar um pouquinho de quando em quando, mas é impressionante como isso... dessa vez é diferente, o país vai mudar. Ou muito, vai ficar muito melhor, vai ficar muito pior. Não acontece isso. Esse sim é o desfecho, é uma das conclusões de dessa vez é diferente. Nem o país, nem as crises, né? As crises também não mudam, a história se repete, né? Deixa eu pegar uma lá para trás agora aqui do David. É curioso que parte dos fundos antigos que ainda existem passaram por todos os cenários, ainda não foram para o beleléu, mas caíram no ostracismo. Compensa passivos que já nem fedem nem cheiram mais? Não faz sentido essa pergunta, porque não faz sentido essa resposta. Os passivos, você vai ter que estudar como imóvel individualizado. Se a cidade está indo bem, se a cidade está indo mal, se o bairro está melhorando, se o bairro está piorando. Os passivos, você lida com imóvel. Eles não são uma classe separada. Eles são uma análise separada. Os ativos têm problemas muito parecidos, diga-se de passagem, mas você analisa de outra maneira. Vai ter passivos que... Fala pro pessoal do Xted que o fundo é bom. Existe, né? Só mudou de nome, né? Agora, por outro lado, vamos ver um passivo que funciona, o Água Branca, que seja. Nem fede nem cheira, mas tá pagando dividendo certinho. FMOF, passou por coisas boas, passou por coisas ruins. O Panambi passou umas perrengues, né? Não, o Panambi tá com PL negativo. E eu tenho. Patrimônio líquido negativo num fundo de prazo de desenvolvimento que ele é de 1996, eu acho. Imagina. Fica triste não, o Fed também está com patrimônio negativo. Qual? O Fed. O Federal Reserve está com patrimônio negativo. Não, mas isso é normal, recompra... Não, mas é normal, eu estava estudando isso num grupo de ações. Bancos, no geral, nos Estados Unidos, têm PL negativo por causa de recompra abaixo, patrimônio líquido. Lá pode. Sim. Aqui é execução, aqui a gente é mais seguro. Recompra vai poder em fundo imobiliário em outubro, viu? Lá pode não, aqui também em outubro, tá? Só para avisar, fundo imobiliário já tem regulação de recompra, tá só esperando a regra entrar, tá? Meu Deus do céu. Quem vai deitar aí é alguns fundos, né? O pessoal que fez a gestão mais ativa, FOFs e tal, vai ter uma possibilidade aí de ter um momento de crise, por exemplo, essa de pandemia, se você puder recomprar suas cotas com um desconto muito grande, compensa bastante, né? O movimento não fica ruim, né? Sim. E sim, eu penso principalmente em FOFs. Engraçado que o Arthur pensou imediatamente em tijolo. Eu não penso em tijolo para isso, mas em fundos de papel, FOF, fundos de papel crédito, eu acho que faz mais sentido, sim. Porque a marcação mercado deles é muito mais eficiente, né? Aí você pega 30% de desconto, 30% de desconto, né? Aquela coisa bem óbvia. Dinheiro é dinheiro, pô. Dinheiro é tijolo. Sim, porque daí uma do SBS aqui. Vai lá. Qual a opinião de vocês sobre a taxa de emissão do URPR11? A turma tá achando cara. A emissão está acima do VP, o que eu me lembro, a pessoa reclamava do VP, não de emissão, né? Tem um fundo que é com taxa bem elevada, mas eu não sei se o URCA não. Cara, essa emissão aí, eu realmente achei caro, sim, mas e daí? É uma emissão no VP ou acima do VP. É o sonho de todo mundo. Então a taxa é completamente indiferente. É uma emissão acima do VP, acima do mercado. Então vamos entender. O líquido é no VP e o líquido é acima do mercado. O pessoal que não vai participar, que vai ter uma melhoria do VP, que vai ter uma melhoria de carteira, está reclamando do que exatamente? Se você faz acima do VP, você tem ganho de capital, né? Não importa a taxa que você está cobrando, né? Se você não participa da emissão, a emissão sai acima, você está aumentando seu patrimônio, na verdade.
Sim. E é fácil de ver isso. Essa emissão não é R$ 1 acima do VP ou não é 20 centavos acima. Essa emissão é R$ 1.000. Não, R$ 1.000 é você diluído para cima, né? É a mesma coisa aqui. E outra aí, André. Consegue fazer uma Consegue análise fazer macro uma do Brasil? análise? Diga aí, Chino. Consegue fazer uma análise macro Brasil e sobre a disponibilidade energética do país? Sim. Eu vou exceder-me muito aqui, né, agora, mas vou falar para vocês as métricas que eu estou acompanhando. Comércio internacional está normalizado, né? O preço do container voltou a preços antes de pandemia. Energia no Brasil está normalizado, está chovendo no Brasil, né? Parece uma coisa que não acontecia há muito tempo. No mundo, o mundo está naquela fase que a inflação está alta, os bancos centrais estão aumentando os juros, está todo mundo achando que dessa vez não vai aumentar mais, né? A gente ouviu esse papo aqui, acho que uns 2 anos seguidos, né? Mas enfim. Cara, eu tenho esperança de que sim, a inflação, a Selic no Brasil possa descer a um ponto em que ela não cruze com os juros lá fora. Então, energia no Brasil está normalizado, que bom. Inflação no mundo, eu acho que vai normalizar também, vai precisar de aumento de juros lá fora, normal, acontece em qualquer lugar, porque a gente falou tanto, nossa, o Brasil está adiantado nisso uma vez na vida. Então, sim, o Brasil está adiantado, a gente está vendo os outros países atrasados nessa questão, então o que a gente está fazendo aqui e o que está acontecendo aqui vai se espalhar um pouco lá para fora, talvez tanto na Europa. Lembre-se, a Europa tem a guerra, a Europa tem a história do gás. Então, a energia é um problema na Europa, mas não é um problema nos Estados Unidos. E volta a pergunta rapidinho, só para ver se eu decidi alguma coisa. Deixa eu ver se é essa aqui já ou se essa aqui é outra. Não, essa aqui é outra. Essa é outra. Tá, só para ver se eu tinha perdido alguma coisa ou não. Cara, o economista vai dizer que não. Mas eu uso aquelas simplificações meio não, elas são erradas. No Brasil, deu IGPM negativo algumas vezes. E sim, IGPM é sim prévia do IPCA, nessa análise simplificada, então estou mais esperançoso que sim, vai baixar juros, e daí a gente vai ter live atrás live, dia atrás live, dia atrás live, nossa, subiu, vai subir mais, já era para ter comprado, eu espero, daí na live seguinte, já subiu, vai subir mais, já era para ter comprado, espero descer, e daí na próxima live... Vocês já pegaram uma euforia, a gente não lembra como era, mas eu lembro, era chato. Assim como a queda é chata, tá caindo, na alta é chato, tá subindo. Né? Essa aqui, André, agora, ó. Você já falou mais de uma vez que caça juros reais, né? Quais as formas que você utiliza para calcular esses juros reais para papéis e tijolo? Pergunta boa, hein? É bem complexo e toda vez que eu explico ninguém entende, então hoje em dia eu simplifico também. Mas primeiro eu dou a resposta elaborada na esperança que alguém mais entenda, que é o seguinte. Fundo de papel distribui nominal. Então você tem que tirar do rendimento dele a inflação e só o que sobra é real. Fundo de tijolo, não. O rendimento do mês seguinte não é função do rendimento do mês passado. Você reter ou não modifica o fundo de tijolo em princípio, por causa da regra dos 95%. Então ele é quase todo real, então é basicamente isso. Você compara a parcela real do tijolo, que é enorme, com a parcela real estimada do fundo de papel, e é real contra real. Quem for maior, você desaloca do menor e aloca do maior. André, não entendi nada. Seguinte, meu padawan, 1/4 do tijolo você tem que reinvestir para acompanhar a inflação e metade do papel você tem que reinvestir para acompanhar a inflação. Se for CDI é 100%, você tem que reinvestir tudo para acompanhar a inflação. O que sobra é o que você compara. Lembrando que essas duas regras vão funcionar quando você estiver em fruição. Até lá, reinveste tudo. Sim. Tem a brincadeira do Tostines fresquinho, como é que vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? O pessoal usa muito isso para fundo de papel, né? Você tem, por exemplo, a inflação vai cair, aí tem um FII IPCA+. Então o rendimento dele vai cair. Se o rendimento dele vai cair, né, o preço da cota vai cair. Só que se a taxa de juros estiver baixando por conta da inflação ou do CDI, então ele vai subir, né?
Então é por isso que ele fica orbitando ali, né, André? É por conta do que vem ou do que vai, né? É uma conta um pouco complexa, né? O pessoal sempre espera que a cota vai cair porque o CDI ou o IPCA vai cair, né? Mas se está caindo é porque alguma coisa está acontecendo. E essa alguma coisa vai mexer também na precificação, né? Sim, sim. Pode colocar a pergunta do Fiz New Paper, não a pergunta, a próxima pergunta, tem uma pergunta selecionada, é a próxima, porque eu quero defender o que eu argumentei aqui do Urca lá. Aí entendi que os cotistas gostariam de participar da emissão do Urca. É uma das últimas. Obrigado. Eu entendi, relendo a mensagem recebida, entendi que os cotistas gostariam de participar da emissão do Urca, mas com essas taxas não compensa. Seria como uma emissão que não privilegia o cotista, não puder arbitrar, isso é a crítica. O não puder arbitrar, eu até vou concordar, mas eu vou discordar totalmente ainda assim. Sabe por quê? Beleza. O Urca, eu nem sei quanto tá. O Urca tá a 100 e o patrimonial é 101, 102 e a taxa de emissão é zerada. É uma taxa de custo de emissão que privilegia o cotista, por óbvio. Inclusive tem, tá? Teve um fundo que emitiu tem menos de um mês que o custo foi zerado. Beleza. Secundário em 100, emissão a 102. O cotista vai participar? Não. Adiantou o quê? Pô. Qual cotista vai participar, né? Tem cotista que vai participar. Por que eu vou participar da emissão a 102 se o secundário está sem? Essa pergunta teve do lado do Clube FI umas 4 vezes essa semana já. Tem gente que... sim, desculpe, vai. Tem gente que reserva, né? Faz uma reserva grande e precisa comprar esse valor por conta de liquidez, né? Sim, essas pessoas sabem responder essa dúvida. Você respondeu a dúvida. Mas, né, a forma rude de responder essa dúvida, e eu tô quase me permitindo fazer essa resposta rude para a pessoa lá, mano, você é pobre, você compra e não mexe no mercado. Tem gente aí rica que se comprar, a cota vai para 200. Essas pessoas podem participar da emissão, elas têm uma motivação para participar da emissão, porque ela não é pobre. E ela vai comprar o lotão. O que é estranho, né? Porque se ela vai comprar o lotão, não deveria ter um custo. Quem compra emissões com lotão costumam ter custos baixos. Isso eu acho estranho. Mas é que daí seria a minha resposta e eu me derroto na minha resposta porque, de novo, teve um fundo. Esse mês, eu queria estar com ele aqui na tela para compartilhar com vocês. Custos da emissão. O fundo não arcará com custos de emissão. Ponto. Foi o custo de emissão mais simples de explicar que eu já vi até hoje. Só pra gente rica. Pobre tem que pagar custo mesmo, é normal. Famoso negócio de Zé com Zé. Como é que estão as perguntas aí, Dró? Vamos aqui. E aí, vocês investem em REITs e qual? Exposição direta ou indireta? Vocês primeiro, vai lá. Eu invisto em REITs, tenho alguns poucos com exposição direta, mas a maioria é indireta, através de ETF. Sigo o relator. E eu não, porque o meu inglês é ruim, eu só vou conseguir investir se eu olhar a demonstração financeira. Já tentei, é extremamente parecida com as brasileiras, por óbvio, o Brasil finalmente está seguindo o padrão internacional, mas são 2 falsos cognatos que tem que lidar, são 2 linguagens, né? O inglês, meu que é razoável, pelo menos o técnico, mas o inglês de contabilidade... Mais complicado, tem uma pro André aqui. Você faz duplo mortal carpado? Aqui, ó. E aí, você investe na estratégia de dividendos sintéticos? Cara, esse é um nome muito genérico. Qual é essa? Essa que você fica comprando venda coberta, né? Eu acho que é call coberta. Não. Eu acho tanto o lançamento coberto, né? Quanto o Will, né? Lança coberto, lança call coberto na ação, lança put coberto com grana. São estratégias comuns, são estratégias populares. Eu já fiz muito isso, já fiz muito mesmo. Hoje eu tenho uma visão relativamente negativa delas. Eu evito fazer isso. Eu faço lançamento de calls de índice, OTM descoberto, porque eu não tenho índice. E, cara, foi sensacional a experiência. Eu mudei a estratégia, vou lançar uma call de IBOV 10% OTM. O mercado encostou quando executou. Lanço de novo, outro mês, 2 meses seguidos de 10% na bolsa. Falei, caceta, mano, eu assim vou... Pior que eu insisti, deu certo no final, mas
Quando eu comecei a lançar OTM de índice, outra coisa de gente rica, né? Imagina, o notional dessa opção é 100 mil reais. Eu lancei, a que eu estou lançando agora é 129 mil reais. Um notional de uma opção. Sem brincadeira, o notional dela é 129 mil. Mas, só para não deixar essa resposta no vazio, existem fundos nos Estados Unidos que fazem isso. Faz o lançamento coberto. ATM todo mês. Quem faz lançamento coberto vai entender essas palavras. Não se preocupe se você não entender, e é até bom não entender, porque a opção é perigoso pra caceta. Tem fundos que fazem essa estratégia em índice, em ações. Eles não saíram do lugar em 15, 16 anos. Existe um efeito chicote, um efeito de tá subindo, você está coletando taxa, mas quando você cai, tem um prejuízo aí que não é contabilizado. Esses fundos contabilizam esse prejuízo e eles não saíram do lugar. Tem uma versão desses fundos que, em vez de lançar ATM, 100% da carteira, ele lança só sobre metade da carteira. Esse sim, parece que funciona muito bem. Então, para quem faz lançamento coberto, com base na experiência desses fundos que fazem a sério todas as contas, lance metade da carteira, não lance a carteira toda. Acho que a Vanguard tem um que faz com essa estratégia de meio aí. Tem uma brincadeira. Então, tem uns stickers bem parecidos, né? Que YND, KNLD, é fácil ver a diferença de um para o outro. Tem uma brincadeira que o pessoal faz, cadê os 4%, né? E aí você faz o seguinte, você pega, por exemplo, você tem 100 reais, aí a bolsa caiu para 80, né? Caiu 20%. Aí, agora ela subiu 20%, né? Aí você vai para 96, cadê os 4? Não, beleza, mas se for o contrário, não, beleza, então a bolsa subiu, tá 100, ela subiu para 20%, ela foi para 120. Aí ela caiu, ela foi para 96, cadê os 4%? Não, sim, não. Esse exemplo aí, 100 caiu para 80 e voltou para 100. Você está menos 16, cara. Você fez mais 4, mas você fez, o menos 20 aconteceu, porque você foi exercido lá no 80. Então tem várias menos 20 que a pessoa não contabiliza. O pessoal pega muito isso, né? Você acaba, porque você tem taxas ali, né? Então você tem arbitragem dos dois lados e você tem taxa. Então aquilo ali não zera, né? Então, mesmo que você esteja pró nas estatísticas, porque você fala o seguinte, não, as opções, na verdade, é um exercício de estatística. Você tem que estar ganhando mais do que você está perdendo. Então, teoricamente, lá no final você ganha um pouco se você ganhar mais do que você perde. Só que você tem que descontar as taxas, né? E se você também descontar o tempo que você utiliza para programar todas essas coisas, né, que você poderia estar operando outra coisa, você e joga um coxinho de oportunidade em cima. É isso. Não fica bom, não fica bom, não. É intuitivo pra caramba, talvez por isso que elas são tanto populares. E sim, eu pratiquei elas por muito tempo, e até ensinei elas. Mas é fácil ver que o pessoal executa para dar prejuízo. Não que a operação é feita para dar prejuízo, mas junto ao que as pessoas fazem, junto ao que o mercado faz, não é tão lucrativo, não. André, no ajuste, você considera o preço mais a taxa ou o preço da emissão para ajustar o VP? A pergunta é muito aberta, mas eu vou responder especificamente, né? Eu olho apenas para o que entra no fundo. Claro que eu olho quanto eu pago, né? Eu vou pagar com mais o custo. Mas para eu decidir o ajuste no fundo, eu olho o que entra no fundo, então é líquido de custos. E no imposto de renda ele é bruto de custos, porque não importa o dinheiro que chega no fundo, importa custo de aquisição. Então, na análise dentro do fundo é líquido, no imposto de renda é bruto. É isso? Eu acho que é isso a pergunta. Aí, não, tá certinho isso mesmo, André. Tem mais alguma pergunta aqui, aí? Para fechar, o que vocês acham da movimentação do HGRU 11 para adquirir outros fundos? Vou começar, mas essa eu vou querer ouvir vocês também. A gente falou tanto de consolidação, né, preços, consolidação de mercado. Eu sei que vocês nem tanto, mas vocês ouviram, acho que vocês comentaram umas 2 vezes também. Quando o mercado tá ruim, consolida. Quando o mercado tá ruim, fundo desmontado, esse é eu que falo, né? Então, esse é um exemplo de consolidação. Tinha lá alguns imóveis que, por acaso, estavam num fundo. Um comprador, que por acaso é um fundo, foi lá comprar esses imóveis que por acaso é um fundo. Entra para a conta de consolidação, né? Era um fundo grande comprando um fundo pequeno. É o famoso truco. Eu acho essa operação do mercado, né, e como tudo na vida, quando você tem
quando você tem um período de baixa, você vai separar os homens dos meninos, né? E você tem uma arbitragem muito grande dentro do mercado. E quem tem dinheiro, na verdade, nesses momentos, ele faz muito dinheiro. E aí você pega, por exemplo, você vai ler os livros do Buffett lá. O que ele fala? Quanto é pior o momento, né, mais liquidez ele tem. Então ele mantém uma liquidez muito grande, porque ele não quer ser pego de surpresa. E ele fala, pô, a Berkshire, ela não é um fundo que você pode resgatar suas cotas, né? Porque o que mais quebrou o fundo, né, foi poder resgatar a cota. O cara tá lá, né, no desespero total, e o cara fala, ó, não, eu tô... Agora, esse momento tá ruim, já tem um drawdown aqui de 20%, 30%, eu quero resgatar. E aí o cara entra numa bola de neve, ele tem que começar a vender. Então, muitos fundos fecham dessa forma. Quando você tem a opção, né, de você comprar nesses piores momentos, né, é isso que é a consolidação do mercado. O ativo ele está tão barato, né, que vale a pena você comprar. Então, quem tem caixa, quem tem dinheiro, quem tem tamanho, ele acaba pegando os pequenininhos. Isso acontece nas empresas também, por exemplo. As empresas que tem mais caixa, que paga menos juros, né, em momentos desses, ela espera a empresa pequena quebrar e fala, eu pago tanto nos seus ativos. Joga todo mundo para dentro aqui e vou crescendo, né? É isso, acontece em todo lugar, né? E vocês podem... Em todo lugar, eu vou concordar com você, ó. Em ações. Pessoal, tá tendo OPA mês sim, mês não em ação. Tem empresa saindo da bolsa voluntariamente, às vezes nem voluntariamente. Eu tenho suas ações, sai da bolsa, porque eu quero. Entender o seguinte, é o que acontece na vida, gente. O peixe grande vai comer o peixe pequeno e acabou. E não, é assim. Não é critério de justiça, não é critério de ser legal, não, é simplesmente o seguinte, é uma oportunidade, o cara foi lá e botou o truco. Se o Schneider achar que é uma boa, ele vai pedir 6, o André vai lascar um 12, e quem tiver o zap leva, e no final das contas é isso aí, cara, não tem outra coisa. Agora, análise da operação. Porque o cara está comprando e aí você tem que ter um regulador e o regulador vai se meter no mercado. Aí começa aquele negócio, vai começar a proteger um, vai começar a sacanear o outro, o mercado não cresce. Então, é coisa de normal de mercado, movimento de consolidação, toda crise tem movimento de consolidação, toda euforia, tem um monte de gente amadora que começa aparecendo porque o dinheiro está de graça. Então, são características do mercado financeiro, é normal. Segue a vida, não é o HGRU ou qualquer outro que é assim ou assado, não. O pau que dá no Chico vai dar no Francisco também. Tem que aproveitar. Sim, e eu digo para vocês, concordo com os dois. A sorte desse mercado é que eu não sou multimilionário, senão eu pessoalmente já tinha fechado uns 20 fundos aí pequeno. André, no meu CPF. André, eu deixei 2 perguntinhas aqui para o final, né? Uhum. A primeira delas, né, é com relação à estratégia do jumento, né? E aí, como é que está o jumentinho, né? Está indo, está voltando, está parado? Né? Como é que você acha? Em que ponto que ele está? É uma pergunta. Jumento está parado, pessoal. Jumento. O pessoal já se esqueceu. Eu vou reclamar. O pessoal já se esqueceu da pandemia, já se esqueceu da segunda onda, já se esqueceu de Americanas, já se esqueceu de Equitare, não muito mais, um belo tanto. Já se esqueceu da outra subida, que fez mais 20 e foi menos 30, assim, um mês seguido do outro. A pessoa já esqueceu tudo isso. Tá subindo, é a única coisa que está na cabeça das pessoas. O jumento não se preocupa. O jumento tenta cavalgar, não é cavalgar, né, mas tenta acompanhar as longas pernadas de subida e descida e evita um monte de falsos começos, idas e vindas que tem no meio do caminho. Só quando o Banco Central baixar os juros, que em teoria teria que virar toda a carteira. É maluquice virar toda a carteira. Como eu te comentei, eu falei 20 vezes isso já. É uma coisa que eu descobri que eu fazia, um fundo de cada vez, e eu não sabia o porquê. Agora eu sei o porquê, que eu caço o juros real e o juros real troca, realmente troca a carteira inteira, basicamente nesses momentos, quando o Banco Central está subindo juros, ele sobe juros por um longo período. Então é melhor você ter ativos que caem um pouco. Ativos que estão... Quando o Banco Central está subindo juros é porque tem inflação alta. Qual tipo de fundo que vai bem na inflação alta? Papel. O Banco Central está baixando juros. Quando está baixando juros, o melhor tipo de ativo é o pré-fixado o mais longo possível. Não existe isso no fundo imobiliário, mas tem uma coisa parecida, que é tijolo. Então,
Por isso que, nesses dois estilos de subindo juros ou caindo juros, que é preferível alocar num ou outro. Porque, pessoal, de novo, o pessoal já se esqueceu fez mais 20, todos os fundos de tijolo, mas todos, né? Você viu? O pessoal chegou a fazer o gráfico, você fala, não, tá aqui o papel, tá aqui o tijolo, né? Tinha negócio. Daí no mês seguinte fez isso aqui, né? Voltou tudo. Nesse sentido que sim, eu defendo o jumento, porque ele evita os falsos caminhos. Só quando o Banco Central começar a baixar os juros, que daí sim, você, sem saber o porquê, vai alocar em tijolo. É basicamente essa a resposta. Por isso que eu digo que é... O jumentinho tem um negocinho, ele não olha para o lado, né? Ele só olha para frente. Sim, sim. É para as pessoas que já têm isso aqui e não sabem. Eu falei na live passada, o jumentinho não abanou nem o rabo. Tem 3 anos que ele está caminhando na mesma toadinha, caminhando, feliz da vida. Quando ele for virar a cabeça para olhar para o lado, é porque tudo já aconteceu, ele já resolveu o que tinha que fazer, ele vai virar e vai caminhar durante muito tempo para o outro lado também, vai dar muito tempo para você perceber tudo o que está acontecendo, não precisa se antecipar, porque o jumento não se assusta, ele não é cavalo de corrida, ele é o jumentinho, filhão, ele vai devagarzinho, mas vai sempre. Sim, inclusive, aconteceu que durante a pandemia, o tijolo foi bem, mas foi coincidência. Foi uma coisa que reforçou a teoria pela razão errada, mas... Ok, reforçou a teoria, então posso me aproveitar disso, mesmo que errado. Cara, você podia estar em tijolo, que andou de lado ou caiu 20 e 21, ou você podia estar em papel, que fez mais 22 anos seguidos. E aí, né? Nossa, que teoria econômica absurda que eu tive que usar para ter esse retorno, né? Zero. Falar em retorno, aí tem a última pergunta agora aqui. Essa pergunta aqui é uma pergunta bem de observação, né? É uma coisa bem empírica mesmo. E guardei para te fazer no final para te dar um motivo para pensar aí. Viver de renda de fundo imobiliário, né? Quanto tempo demora se o cara colocar 10% de salário, 30% ou 50%? E essa é uma conta assim, a gente já conversou muito tempo atrás uma vez sobre isso, né? E cada um tem uma experiência, né? Não sei quanto você aportou, aquela coisa toda, e conseguiu atingir a liberdade financeira com o fundo imobiliário e tal. E é uma pergunta que muita gente faz, né? A curiosidade que as pessoas têm. Quanto tempo será que eu consigo, né? Se eu conseguir guardar metade do meu salário, 30%, 10%? Chuta aí uma estimativa aí, André, no seu ponto de vista. Essa pergunta acontece tanto e eu descobri que o público que faz essa pergunta geralmente também não quer saber da resposta correta, só quer saber. Não. Então, 10% é 40 anos, 20% é perto de 32 anos e 30% é perto de 25 anos. É isso. Ninguém poupa mais que 30%, né? Ninguém é um maluco igual que chegava a poupar 40%, que conseguiria ir abaixo dos 20%. Então, esses são os números mais fáceis. 10, 40, 20, 30 e 30, 20. 10, 10, 10, 10, 10, 10, fácil de falar, fácil de lembrar, fácil de repetir. 40, 50, 10, 15, né? Dependendo do maluco aí, né? Sim, depende da taxa, depende se vai ser com renda variável. Não, vamos falar número redondo, que número redondo o pessoal gosta. 10% é 40 anos, 20% é 30 e 30% é 20 anos. Acho que tá bom. É isso aí. Né? Muito então, bom, meus amigos. Obrigado aí pela live de hoje. Obrigado, André, pela presença. Obrigado pelas informações aí. Sempre muito bem-vindo aqui no canal. A gente está caminhando aí para a live número 200, que vai acontecer daqui a 5 semanas, se Deus quiser. Né? Então, vamos ter alguns convidados especiais aí daqui até lá, alguns temas mais elaborados, né? Comemorando aí as 200 lives do canal. E já está convidado para a live 200 aí. Opa, estaremos aí, sim. Beleza, né? A gente vai trazer mais alguns convidados muito tops aí, né? O André já chegou abrindo aí, ó, metendo o pé na porta. O nosso padrinho aqui, ele falou assim: montem o canal, né? Tirem a certificação. Na época que ele morava em Brasília ainda, já tem alguns anos que está em São Paulo, né? Ele tem quantos anos em São Paulo, né? Cara, agora vai completar 4 anos, eu vi um pouco antes da pandemia, né? 4, 5 anos. Uns 4 ou 5 anos já, isso aí.
Tire a certificação. Agora vocês vão entender o valor da certificação no período numa alta. Agora sim vocês vão aproveitar pra caramba. É isso. Vamos agradecer de novo, né, André? Muito obrigado aí pela companhia, pela amizade, né? A gente aqui em Brasília, vários, né? A gente conversou com o André para abrir o canal. O famoso Fábio Holder, né? Não tinha canal ainda na época. O Arthur Asvid, né? O Zvidzinski, né? Também não tinha canal na época. A gente está começando, não, vamos fazer alguma coisa legal, bacana aí. E todo mundo aí, a gente saía junto, né? Junto com o André aqui, eu conversava bastante, esse bem papo que a gente tem aqui, né? A gente tinha com o André, e foi a ideia de fazer as lives, né? Fazer esse bate-papo aqui, né? Com pessoas aí que já têm um tempinho de mercado, para a gente poder trazer um conhecimento a mais aí para a galera que estava começando. Aí deu muito certo, ok? Muita gente aí começando, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu aí passar um pouco, né, da experiência que a gente tinha. Não tinha nada para fazer depois que a gente se aposentou, né? Viemos trazer um papo aqui, né, André? Mais ou menos isso. Muito obrigado pela presença, André. Obrigado pelo convite. Valeu. Sim, esse eu vou falar no final. Não tinha nada que fazer e está fazendo uma coisa que é útil e espalha benesses, é uma coisa positiva. Então, que bom. É isso. Tá bom. E a parte mais importante, meu amigo China? Fique tranquilo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tudo bom para vocês. Até terça que vem.